Está pensando em renovar o visual da sua casa? No site telhanorte.com.br/casa-renovada, você encontra seleções incríveis de produtos para a cozinha, banheiro, home office e o quarto, com descontos imperdíveis. Acesse e viva a sua casa! Tenho me esforçado muito para voltar à vida normal, mas meu coração tem a marca de ter perdido um filho. Eu não me tornei pai para perder meu filho. Eu entendo, mas não aceito. Meu maior medo se tornou realidade, a dor de perder um filho. No Amar Maternidade hoje vamos conversar com o Anderson. Ele adotou 11 filhos, entre eles alguns são irmãos biológicos, que ele não quis que se separassem. Infelizmente seu filho Alexandre faleceu devido a um afogamento há pouco tempo. E ele vai contar como é que está sendo passar por essa situação e todos os detalhes dessa linda história de adoção. O Anderson, tudo bom? Tudo bom. Obrigada por ter vindo do Rio de Janeiro, né, até aqui para participar do programa. Obrigado a você pelo carinho, né, que tem tido até com todos os pais adotivos, você tem dado espaço para a gente falar de adoção, tem te acompanhado, histórias lindas. Eu vim de Campos do Goytacazes com o maior prazer para falar um pouquinho da nossa história para você. Há muito tempo atrás, você começou a trabalhar em um acolhimento que cuidava de crianças órfãos. Conta como é que é a realidade dessas crianças e desses lugares que você trabalhou. É tão cruel, sabe, assim, é tão verdadeira. O brasileiro fica anos na fila de adoção esperando um bebê. São dados concretos, constatados, que o brasileiro prefere uma menina branca bebê até 6 meses de idade. E nos acolhimentos crescem crianças dos mais variados gêneros e na maior quantidade de meninos negros, e que é a base da formação da minha família. O fato de você trabalhar nesse abrigo despertou sua vontade de ser pai através da adoção, ou era uma coisa que você sempre desejou? Não, já sabia que ia ser pai. Só foi um caminho, né, em que eu cheguei como enfermeiro nesse acolhimento, eu observava as crianças e eu sabia que a minha família seria formada por uma criança que estava sendo preterida no momento, que é aquela criança que seria preterida. E eu logo me inclinei, né, e coloquei em prática meu desejo de adotar, fazer uma adoção tardia. Num desses encontros, numa das suas idas, uma psicóloga sugeriu que você adotasse o João. Isso. Por que ela te deu essa sugestão, Anderson, e como é que foi concretizar essa decisão? Eu já falando, né, já sinalizando que eu estava inclinado e aberto a fazer uma adoção tardia, então ela se apressou em me apresentar o João, que já estava há muitos anos no acolhimento. E que idade ele tinha nessa João, época? 11 anos. Depois de um tempo, você acabou adotando o Daniel, que é o irmão biológico do João. E o Daniel te demanda uma atenção especial porque ele foi diagnosticado com deficiência cognitiva. Severa. Então, como é que foi adotar uma criança especial com essas necessidades? Eu fiz uma tatuagem aqui, né, com o nome de todo mundo, para me guiar. Eu venho com o passo a passo aqui da tatuagem, né? Deixa eu ver. Eu fiz João, Daniel, Alexandre, Leonardo, Pedro, Jocilã, Marcos, Luciara, Vitória, Charada, minha filha, Wesley. Falta agora João Pedro, Davi. Daniel foi o meu maior desafio de vida. Porque Daniel veio para mim com 13 anos de idade e Daniel sequer sabia usar o banheiro. Daniel fazia xixi e cocô na roupa. E Daniel foi assim, um desafio grande de evolução. E hoje eu vejo o milagre da adoção na vida do meu filho, sabe? Assim, ele já tem uma independência, ele já vai para a escola sozinho, ele fez uma cirurgia plástica nos olhinhos, ele tinha uma queda de pálpebra, ele não conseguia enxergar e estava fazendo uma deficiência de coluna nele que ele precisava. E a gente fez a cirurgia plástica nos olhinhos dele. Daniel hoje vive uma vida super normal, sabe? Quando Daniel estava condenado a usar fraldas. E hoje Daniel joga bola, Daniel vai para a escola sozinho, Daniel faz academia. Eu mobilizei uma equipe de psicólogo, de fonoaudiólogo. Daniel não falava, ele fazia uma dislalia, uma dificuldade de falar muito grande e sem evolução. Apesar do acolhimento oferecer todo o suporte, Daniel precisava de uma família. O que aconteceu num dia que você teve um convite para uma festa do Alexandre, que também é irmão biológico do João e do Daniel? Alexandre, meu filho, meu Deus, lembrar do Alexandre. Festinha dele de 15 anos. Aí os coordenadores falaram, olha, tem um irmão biológico do seu filho aqui com a gente. Você nem sabia? Eram abrigos diferentes, acolhimentos diferentes. Ficou um núcleo de um irmão menor em um acolhimento e Alexandre seguiu com os maiores. Sabia assim por alto, não tinha proximidade com a história, né? E aí veio um dia que você já não tinha mais a intenção de adotar e foi convidado para a festa do Alexandre. E no meu coração eu já tinha essa vontade, porque a minha avó tem 10 filhos.
E a minha tia Terezinha tem 10 filhos também. E eu queria ser da geração que tivesse 10 filhos, só que eu não verbalizava isso, porque qual o caminho? E foi acontecendo tão naturalmente. Encontramos Alexandre no acolhimento, no dia do aniversário dele, levamos o bolo, os doces. Ele não saiu de perto da gente, assim, da minha mãe. Queria muito uma família. E eu não pensei só como eu falei, mãe, vamos levar ele também. Porque que tristeza, ele está sozinho aqui, os irmãos lá em casa. Minha mãe, vamos, você quer levar? Vamos, eu te ajudo. Aí eu fui para a vara da infância, fiz o requerimento, com menos de um mês, Alexandre já estava com a gente. Porque você o conheceu nessa festa? Na festinha de aniversário dele no acolhimento. E você levou o João e o Daniel? Levei o João e o Daniel para reencontrar o irmão. E eles sabiam? Tinham convivência com esse irmão? Ou foi esporadicamente. Esporadicamente. Porque os abrigos, os acolhimentos se dividem, né, em idade. Então você já estava com 3 filhos em casa? 3 filhos em casa. E aí você conheceu o Leonardo, que tinha um sonho de ser jogador de futebol. O Leonardo é irmão biológico do Pedro. E novamente você sentiu no seu coração que você devia aumentar a família e acolher esses 2 irmãos. Como é que foi o processo de adoção deles? Primeiro comecei com o Leonardo, né? O Leonardo tinha o sonho de ser jogador de futebol e todo mundo falava que ele tinha um talento. E eu pensei, eu posso ajudar com as pessoas que eu conheço, pedir ajuda. E eu fiz tudo por esse filho, coloquei ele no clube. Eu lembro que a gente foi de avião para Aracaju, poder ele jogar no clube Aracaju, sabe? Aí o Leonardo tinha deixado o Pedro no acolhimento. E o Pedro, uma criança linda, Pedro dentro dos padrões de adoção do brasileiro. Pedro pequeno, branco. E Pedro, assim, recebia inúmeras visitas de médicos, de pessoas, e o Pedro não queria ir com ninguém. Porque Pedro não queria ficar longe dos irmãos, do irmão. E a pessoa pretendente de adoção só queria adotar Pedro, não queria adotar o Leonardo. E aí Pedro resolveu ir passar o Natal na minha casa com o Leonardo e nunca mais voltou para o abrigo. E nesse momento, então, a gente está falando aí de 5 filhos. De 5 Só filhos. que a sua história não para por aí. Você decidiu adotar um adolescente chamado Marcos, que estava há muito tempo no abrigo. Como é que ele chamou a tua atenção, Anderson, e como é que foi essa aproximação de vocês? Foi, assim, surreal, assim. Ele fez um Facebook. Ele já conhecia o Leonardo, porque os dois eram do mesmo abrigo, e ele mandou uma mensagem para mim. Tio Anderson, será que você não pode me adotar? Eu, negro, com 16 anos, eu não recebo nem visitas, quanto mais ser adotado. Ele mandou uma mensagem para você? No meu Facebook. Mas como é que ele sabia da tua existência? Eles procuram. Ele procurou. As tias do acolhimento, o pessoal ajudou ele, entendeu? Aí eu nunca tinha deixado de visitar o acolhimento, né? E eu vi o Marcos tão lindo, assim, sabe, sem perspectiva, porque as estatísticas mostram que os adolescentes, depois que saem do acolhimento, eles vivem uma vida muito, muito sofrida, sem origem. E a tendência é regredir para a casa dos familiares biológicos que nem sempre os reconhecem. Me preparei e fui buscar o Marcos. Pedi de novo a vara da infância que eu poderia adotar o Marcos. Bom, a gente sabe que quando um adolescente completa 18 anos, ele tem que sair do abrigo, isso é uma lei aqui do Brasil. E a irmã biológica do Marcos, que é a Luciara, estava sem nenhuma perspectiva de ser adotada e precisaria sair logo do abrigo. Isso. Daí como é que foi essa jornada de adotar uma menina, uma mulher, né, de 18 anos? 18 anos, e o Marcos pediu por ela, né? A Luciara com 18 anos não tem para onde ir. Eles estavam no mesmo abrigo? Falei assim, não, vem junto com a gente, pode vir. Aí a Luciara tinha a Vitória, que era irmã, não queria separar. São 3 irmãos? São 3 irmãos. Marcos, Luciara e Vitória. Como é que era essa adaptação da chegada dos novos com... Como é que você fazia? Me exemplifica. Você chegava em casa e falava, pessoal, essa é a nova irmã, irmão. Como é que você fazia esse meio de campo? Acaba que eu não tinha, assim, tanto compartilhamento com eles, porque era tão natural que eu não fazia uma assembleia para comunicar. E a adaptação era bem difícil, a adaptação. Mas eu sempre segui, eu estava conversando, converso muito com meus amigos, assim, o plano de igualdade é igualdade. Assim. Eu me esmero, início do ano, um tênis para cada um. Eu não faço diferença de nenhum, já sabe? Então a adaptação ela corre de igual para igual, porque eu preservo muito essa igualdade, esse direito de um. João, porque ele chegou primeiro, porque João quando chegou assim, padrinho, madrinha, aquela coisa. Novidade. Aquela novidade. E eu não deixei de ser novidade para os outros, mobilizava todo mundo da mesma forma. E são 4 em cada quarto? Então, aí eu faço assim, aquele princípio assim, uma casa com um quarto gigante, aí um ar-condicionado, todo mundo naquele quarto, para dormir todo mundo junto, entendeu? Aí a menina com os menores, e a gente vai se virando. Mais tarde, você resolveu adotar o João Pedro e o Davi, que são os mais novos. Então, eu queria que você contasse quantos anos eles têm, como é que foi a adoção deles. Preciso contar sobre João Pedro e Davi, porque eu conheci essa história de perto, porque eu fui coordenador do acolhimento. Aí o João Pedro e o Davi são irmãos do Jocilã. O Jocilã, que eu conheci o Jocilã no abrigo, quando eu fui coordenador do acolhimento lá de São Francisco. Quando eu cheguei, o Jocilã sorriu para mim, eu falei, vai ser meu filho.
Aí Jocelyn tinha um sonho de ser modelo, é um negro lindo, levei para o estúdio, fizemos fotos, montamos para as lojas. Aí minha mãe disse assim, você embarca em todos os sonhos dos seus filhos, né? Ai, Assim, que bom. Eu falei, mãe, a gente vai embarcar, vamos embora. A paternidade e a maternidade é viver nossos sonhos e realizar eles através dos sonhos dos nossos filhos. Minha mãe, você vai de avião, comprar passagem de avião para o Leonardo jogar futebol em Aracaju? Vamos. Se é o sonho dele, também passa a ser meu sonho, a gente vai. Aí Jocelyn veio. Deixamos João Pedro e Davi no acolhimento. Aí deixaram, Jocelyn veio para mim e João Pedro e Davi ficaram no acolhimento numa tentativa de reinserção familiar, para que os pais tentassem. Visto que a problemática era com o filho maior, rebelde, vamos tentar então os menorzinhos. Foram para os pais biológicos e voltaram de novo para o acolhimento. Eles não conseguiram cuidar das crianças. Só que nesse contexto, a mãe de Jocelyn, João Pedro e Davi, uma pessoa maravilhosa, super humilde. A vara da infância protegeu as crianças e deixou elas sofrendo violência doméstica, apanhando desse marido, agressor. E eu não poderia deixar a dona Dilma perder os 2 filhinhos biológicos dela para adoção internacional. E o meu filho pediu, pai, a tia falou que meus irmãos irão ser adotados para outro país. Porque aqui no Brasil ninguém quer adotar meus irmãos. Aí eu tomei um susto, como assim? Aí me mobilizei de novo na vara da infância e fui lá e busquei João Pedro e Davi. E hoje dona Dilma, mãe biológica, fica super feliz que eu faço chamada de vídeo e deixo ela ver todo mundo. Ai, mas como é isso? Eles chamam ela de mãe e ela segue nessa casa com violência doméstica? Ela conseguiu se separar. Como é que foi o processo de adoção de cada uma dessas crianças? Você fez o processo burocrático? Como é que foi essa adoção? Meus filhos são todos me dados por um juiz, por uma vara de infância. São adoções legais. São todas partidas por um processo judicial legal, né? Visto que eu não precisei ficar muito tempo em fila ou nem ficar em fila, que eram adoções tardias. Meus filhos, ninguém tinha nenhum pretendente para eles. Então não me deu. Se você abrir o coração para uma adoção tardia, o seu processo será muito mais rápido. Anderson, algumas semanas, né, acho que em janeiro, vocês foram passar férias em Gruçaí, quando aconteceu a coisa mais inimaginável e acho que a pior situação que você já viveu. O que aconteceu com o Alexandre? Caramba, Mari, eu aluguei um caminhão para passar férias com meus filhos. Eu comprei muita coisa gostosa para comer, muita fruta. Eu comprei rede de futebol, bola de futebol e a gente foi para a praia, passar verão, meus filhos e eu. Fomos tirar férias. Aquelas férias legais, assim. Super esperadas. Super esperadas. Todo mundo passou de ano na escola, todo mundo fez para merecer as férias. No dia 21 de janeiro, uma sexta-feira, um dia lindo de sol, eu com 40 graus de febre, uma febre gigante, deitado na varanda. Meus filhos foram para o mar com a minha mãe. E eu tinha ficado em casa. E dentro de 1h30 eu vi assim, a minha vida se transformar quando meu filho se afogou. O mar levou meu filho. Meu filho mais velho tinha me dado tanto trabalho, sabe? Assim, tanto trabalho. Tinha reencontrado a mãe biológica e o irmão biológico que estava no presídio. E no dia do aniversário dele, 18 anos, ele, numa rebeldia, falou, não quero mais ficar na sua casa, encontrei minha mãe, quero seguir com a minha mãe, quero ficar com a minha mãe, não quero mais ficar aqui. Eu falei, calma, por favor. A nossa história é tão linda, você não precisa brigar comigo para reencontrar a sua mãe. Você pode ficar junto com a gente, não precisa disso. Mas ele não entendeu. Aí chegou na comunidade, encontrou essa mãe com mais 2 crianças, 2 irmãozinhos passando fome. E meu filho ficou tão mal de ver e continuou lá com esse irmão. E ficava numa ida e vinda, sabe? Numa confusão. E eu sempre recebi meu filho com um amor, assim. E da última vez que esse irmão biológico tinha sido preso, ele voltou pra gente com todo o amor, voltou, assim, veio de vez pra gente. Tinha 6 meses que meu filho estava comigo, com a gente. Parece que veio se despedir da gente, sabe, assim. E nesse fatídico dia de verão, assim, tão tranquilo o dia estava doente, e meu filho foi e não voltou mais. É a pior dor do mundo. Pior dor do mundo, você perdeu um filho. Assim, eu planejei, meus filhos foram tão amados, tão recebidos, sabe? Ele sabia nadar? Foi uma fatalidade. Meus filhos dizem que o mar estava manso, a onda veio e não foi até a beira-mar. Ela formou uma bacia em torno de todo mundo e ele afundou. Ele afundou em questão de segundos, assim, todo mundo nadou, conseguiu sair. Meu irmão disse que ele ficou muito nervoso. Até eu saber, né? Aí tinha um pronto-socorro na região, eu cheguei lá, meu filho já estava todo enroladinho nessa posição. E eu não pude fazer nada. E eu me desesperei tanto, eu pedi ajuda a todo mundo, não tinha mais nada para fazer. E eu ia ao cemitério para levar flores, eu levantei e eu ouvi uma voz. Eu ouvi uma voz assim na saída do meu quarto: não vai ao cemitério.
vai a um abrigo, um asilo, um hospital, não vai ao cemitério. E eu já me reencontrei com meu outro filho. Numa visita no abrigo, eu cheguei lá, eu vi a história de um adolescente, não posso falar o nome ainda. Ele tem 15 anos e adotaram as irmãs dele, deixaram ele lá e não deixou ele ter contato com as irmãs. Como assim? Nem no Natal ele pôde ver as irmãs. A família que adotou as crianças pequenas deixou ele lá sozinho. Quando eu cheguei, ele, tio, todo mundo aqui sabe que você adota criança grande, será que você pode me adotar? No dia do meu aniversário, eu não fui ao cemitério, eu encontrei a vida. E tá em processo ainda? Aí eu já fiz a documentação toda, já juntei tudo, depois que eu chegar daqui eu vou ao fórum e vou levar a documentação para poder ver se eu consigo. Não, Anderson, você é um exemplo de homem, de ser humano. Meu Deus. Como é que é essa rotina e o dia a dia na sua casa entre escola, pediatra, esporte, passeios? Essa parte médica, assim, né, é tranquilo para mim que eu sou enfermeiro, né, aí eu conheço, as pessoas me ajudam também, né. A rotina é hilária, assim, né, porque eu me tornei um padeiro, um confeiteiro, um doceiro, eu aprendi a fazer bolo, salgadinho, eu faço tudo em casa. Eu não tenho suporte financeiro para estar apresentando shopping, vitrine para os meus filhos, então eu faço tudo em casa. Dia de sábado eu faço a noite da pizza. Que legal. Aí eu faço as pizzas caseiras. Aí a noite do hambúrguer, a gente prepara os hambúrgueres todos em casa, assim. O que mais eles podem dar de retorno para mim é caráter, é bondade. Quando eu vejo meus filhos cuidando dos animais de rua, trazendo para eu cuidar, eles acham que eu sou super-herói. O Anderson, depois dessa história linda, né, de dedicação, amor incondicional, acolhimento, aceitação, dedicação, resiliência, o que significa amor para você? Ai, amor é tão único e tão singular, tão plural. O meu amor é plural, assim, né? Eu tenho um filho com uma deficiência, eu tenho filhos negros lindos, eu tenho filhos de várias partículas, assim, e que eu formo, até vem com a minha camiseta, que o amor forma famílias, né? O pai biológico, ele busca muito perpetuar essa existência física, e o adotivo perpetuar a alma. Eu vejo a minha alma nos meus filhos com as ações que eles praticam, isso para mim é amor. Você é admirável, acho que você já ouviu isso de várias pessoas. Você tem uma luz linda. Obrigado. Queria te agradecer muito, assim, eu já tô há algum tempo esperando, eu sei que você mora no Rio. E aí no interior, falei com a sua amiga, então a gente estava sempre cobrando aqui a tua presença e sei que não é uma logística fácil, você tem sua mãe para te ajudar, mas eu queria, assim, deixar um beijo muito carinhoso, agradecer muito. Quero que você volte aqui, tente trazer as crianças, a gente vai adorar. Quem sabe no Dia das Crianças você vem com os 11. Eles vão adorar. Eu queria te dar meu livro. Obrigado. Diferente de você, eu sou mãe solo, sei que você é pai solo em outra história, mas a gente tem alguns pontos que se convergem aí, então queria te dizer muito, muito obrigada do fundo do meu coração e parabéns. Obrigado. Que o seu exemplo sirva aí para inspirar muitas pessoas. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só contamos histórias e gravamos em São Paulo. Então, quando você mandar seu e-mail, deixa lá o seu número de telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!